Capítulo 6. Arte da Espada 2. The Author's POV. Gás, gás, gás. Com os olhos avermelhados, continuei descendo pela corda. Não sei há quanto tempo estou aqui embaixo, mas presumo que pelo menos 2 dias se passaram desde que comecei a descer. Minhas mãos, cobertas de bolhas, começaram a sangrar sobre a corda, deixando um rastro vermelho durante a descida. Meus músculos espasmodicamente se contraíam a cada minuto, quase fazendo com que eu perdesse a pegada da corda em algumas ocasiões. Era como se eu tivesse voltado ao passado, quando digitava monotonamente no teclado sem nenhum propósito. Eu simplesmente continuei indo, até que meu senso de tempo e razão abandonou meu corpo. Até a dor foi se dissipando lentamente, fazendo com que eu parecesse um robô. Infelizmente, como qualquer outro objeto motorizado, os robôs tendem a ficar sem bateria. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Minha visão começou a ficar embaçada e minhas mãos lentamente perderam a pegada da corda. Parece que eu morri novamente, hein? Curiosamente, não senti a mesma coisa que na minha primeira morte, quando apenas senti um frio e uma solidão sem fim. Desta vez, uma sensação quente envolveu meu corpo, fazendo-me sentir extremamente confortável. Era como se eu estivesse de volta ao útero da minha mãe, sob o constante cuidado e proteção dela. Não parecia ruim. Dom. De repente, ouvi o som alto de um sino tocando, fazendo minha mente girar e meus olhos se abrirem de repente. O que acabou de acontecer? Sentando abruptamente, percebi que meu corpo estava encharcado de suor. Tocando meu corpo atordoado, notei que estava em cima de uma pequena cama, com os lençóis úmidos de suor. Olhando para minhas mãos, não consegui ver nenhum sinal da cena horrenda anterior, quando eu estava descendo pela corda. Dando uma olhada ao redor, finalmente percebi meu entorno. Eu estava dentro de um pequeno quarto com um piso que parecia ser de tatame japonês. O quarto era bastante vazio, e além de uma pequena mesa de chá e um grande relógio antigo que tocava continuamente no canto do quarto, não havia mais nenhum móvel. Você está acordado, garoto? Ai. Virando a cabeça rapidamente para a direita, da onde a voz vinha, vi um homem de meia idade sentado ao lado da mesa de chá, preparando um pouco de chá. Seus movimentos despreocupados e seu comportamento calmo ao preparar a bebida se misturavam ao ambiente tranquilo. O aroma do chá preenchia todo o quarto, me fazendo relaxar momentaneamente. Mas não por muito tempo, pois imediatamente pulei da cama e olhei cautelosamente para o estranho diante de mim. Cabelos negros como a noite, olhos negros profundos e um rosto sério, mas gentil. Relaxe, garoto, não vou fazer nada com você. Quem é você? Perguntei cautelosamente, sem baixar a guarda. Se não fosse pelo fato de eu ter certeza de que ele não estava lá quando verifiquei o quarto anteriormente, não estaria tão alerta quanto agora. Um mestre. Ele definitivamente era um mestre além do meu nível. Somente alguém que estava muito acima do meu nível poderia aparecer do nada sem que eu notasse. Bateu a mão na outra, como se lembrasse de algo, e o homem de expressão séria me olhou e falou: "Ah, isso mesmo. Eu ainda não me apresentei, não é?" Sorrindo levemente, estendeu a mão direita em minha direção. "Um prazer conhecê-lo, garoto. Meu nome é Toshimoto Keiki." Instantaneamente, minhas pupilas se dilataram e minha boca ficou entreaberta. Mas como? Você já não está morto." Minha fala gaguejou e meu corpo tremia enquanto eu olhava para o homem diante de mim em choque. "Ei, garoto, não fique assim." Rindo amargamente da minha reação, o grande mestre Keiki calmamente colocou o bule de chá e soprou na xícara que estava em sua mão. Sim, tecnicamente eu poderia ser considerado morto, mas alguém invadiu minha casa, acordando a alma remanescente que deixei para trás quando faleci. A alma remanescente. Uma vez que um especialista alcançava um certo nível, ele poderia aprender uma técnica chinesa antiga conhecida como divisão da alma. Seu principal propósito era dividir uma alma e anexá-la a um objeto, permitindo que uma pessoa, por um curto período, interagisse com o iniciador da técnica. Para resumir melhor a técnica, era basicamente uma gravação ao vivo com a qual você poderia interagir. Não tinha poder de ataque e, além de herdar as memórias do iniciador, não possuía nenhuma outra característica. Sabendo disso, consegui juntar as peças e consegui me recompor. Desculpe por isso. Divertido com meu comportamento estranho, o grande mestre Keiki riu alto e disse: sem problemas, eu esperava esse tipo de reação quando alguém encontrasse meu local de descanso." Desculpe. Confuso, o grande mestre Keiki levantou uma sobrancelha e olhou para mim,
que estava estendendo a mão. Meu nome é Ren. Ren Dover. Ah, isso mesmo. Que falta de educação da minha parte. Ainda não perguntei seu nome. Um prazer conhecê-lo, Ren. Segurando minha mão, nós dois nos olhamos e apertamos as mãos. Por favor, sente-se. Fazendo um gesto para que eu me sentasse ao lado da mesa de chá, o grande mestre Cake pegou o bule de porcelana e despejou o conteúdo que havia nele. Verde ou preto? Vamos de verde. Sorrindo levemente, o grande mestre Cake adicionou as folhas de chá ao recipiente de infusão e lentamente despejou água quente dentro do recipiente para deixar as folhas de molho e infundir no bule. Enquanto observava a água escurecer lentamente, o grande mestre Cake soltou um suspiro triste e uma expressão nostálgica apareceu em seu rosto. Sabe, eu fui jovem e tolo como você. Na minha época, eu vivia em um país conhecido como Japão. Era um dos lugares mais bonitos do mundo. Tinha montanhas altas e lindas, primaveras tingidas de rosa devido à floração das sakuras, comida maravilhosa e céus brilhantes cheios de estrelas. Alguns até chegavam a chamar de paraíso na terra. Vendo o grande mestre Cake relembrar seu passado, imediatamente me endireitei e prestei atenção ao que ele estava dizendo. Mais do que querer saber mais sobre seu passado, que eu já conhecia, eu prestei minha total atenção a ele por respeito. Embora ele pudesse ser um personagem fictício que eu criei, isso era passado, e este era o presente. Ele não era mais um personagem fictício, e este mundo não era mais um romance. Isso era real. E o homem diante de mim era o grande mestre Cake, um guerreiro lendário que sacrificou sua vida pela segurança de milhões. Olhando para o teto do quarto enquanto relembrava seu passado, o grande mestre Cake soltou um sorriso triste e trágico. Antes do desastre, eu tinha uma esposa e uma filha lindas. Naquela época, eu trabalhava como instrutor de Kendo e, embora não ganhasse muito, eu era feliz. Era uma vida simples, mas gratificante. Mas, então, tudo aconteceu do nada. Terremotos massivos engoliram o Japão, criando tsunamis por toda parte. Foi um total caos, com pessoas morrendo e lares sendo perdidos. O mundo que conhecíamos começou a desmoronar. Felizmente, na época em que isso estava acontecendo, minha esposa e filha estavam viajando de avião comigo fora do Japão e, portanto, fomos relativamente não afetados pela catástrofe, mas... De repente, o grande mestre Cake apertou a xícara que estava segurando com força, enquanto seu rosto ardia de pura raiva. Então, a segunda calamidade aconteceu. Respirando fundo, ele tentou se acalmar antes de continuar seu discurso. Criaturas enormes e negras com asas de morcego e chifres afiados emergiram dos portões misteriosos que apareceram em todo o mundo. No começo, elas não fizeram nada, apenas pairavam no ar e nos observavam calmamente como se fôssemos alguns ratos dentro de um laboratório. Até hoje, ainda me lembro dos olhos arrogantes e dos sorrisos creepe que se deleitavam com nosso desespero. Com as mãos tremendo, o grande mestre Cake olhou diretamente para mim. Embora ele devesse ser uma consciência remanescente, ainda conseguia ver claramente a tristeza e a angústia escondidas profundamente em seus olhos, enquanto lágrimas cristalinas deslizavam por seu rosto enrugado. Assim que eles nos consideraram fracos. Seu copo, que já tremia, começou a sacudir ainda mais ferozmente, e sua expressão, que antes estava serena, se despedaçou completamente enquanto mais lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Elas teterrouxeram minha esposa e filha de mim. Com seu corpo tremendo, o grande mestre Cake, não, Toshimoto Cake, tanto pai quanto marido, deixou as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto lamentava pela morte de seus entes queridos. Assistindo o homem de aparência frágil desmoronar diante de mim, escolhi permanecer em silêncio e esperei pacientemente que ele se acalmasse. Uma leve dor atingiu meu peito, enquanto uma parte de mim se sentia responsável pela tragédia daquele homem. Secando os olhos, o grande mestre Cake se levantou e caminhou calmamente em minha direção. Desculpe por você ter que ver isso. Não, eu entendo. Balancei a cabeça e me levantei também. Olhando nos olhos um do outro por alguns segundos, o grande mestre Cake de repente sorriu e me deu um tapinha no ombro. Bom, parece que minha sorte não é tão ruim. Passando por mim, ele deslizou o soji, porta no estilo japonês, e saiu do quarto, gesticulando para que eu o seguisse. Siga-me. Assim que deixei o quarto, fiquei atônito. Um jardim inexplicavelmente bonito se estendia diante de mim. Senti uma súbita falta de ar enquanto permanecia ali, absorto pela cena. Tac, tac, tac. Plantas verdes vibrantes cobriam as redondezas do jardim, e no meio dele, havia um grande lago transparente onde carpas de diferentes tamanhos nadavam livremente.
Pássaros voavam e cantavam sob o céu azul sem nuvens, e ocasionalmente se ouvia o som repetitivo, mas relaxante, da fonte de bambu plantada no jardim. Quanto mais eu caminhava pelo jardim, mais eu me deixava hipnotizar pelo entorno. Aproximando-me do lago, pude ver as carpas de cores diferentes, que variavam entre vermelho e branco, espreitando a superfície da água, quase como se estivessem cientes de nossa presença. No meio do lago havia uma pequena ilha conectada por uma pequena ponte de madeira. Cruzando a ponte, mais uma vez fiquei sem fôlego. Um mini jardim zen, onde rochas, fontes de água e musgo foram organizados de maneira ordenada e cercados por cascalho que foi rastelado para parecer ondulações na água, apareceu diante de mim. Um jardim zen. É bonito, não é? Sentando-se confortavelmente perto do jardim zen, o grande mestre Keiki acenou com a mão, me convidando a sentar ao seu lado. É realmente. Respondi enquanto me sentava no chão ao lado dele. Um silêncio nos envolveu enquanto ambos observávamos calmamente o jardim zen diante de nós. Era estranho, mas ao mesmo tempo relaxante. Sabe, eu fiquei realmente surpreso quando te vi pela primeira vez. A primeira a interromper o silêncio foi o grande mestre Keiki, que, com um sorriso no rosto, continuou olhando para o jardim diante dele. Desde minha morte, ninguém jamais esteve neste lugar, e com razão, já que fiz questão de esconder este lugar dos olhos curiosos daqueles bastardos gananciosos. Claro, mesmo se eles encontrassem este lugar por pura sorte, eu me certifiquei de que não poderiam entrar. Tenho certeza de que você sabe que a corda era um teste, certo? Com um sorriso no rosto, o grande mestre Keiki olhou para mim, o que me fez lembrar da experiência traumatizante que passei antes. Claro, eu sei. Ainda estou sendo assombrado pela corda até hoje. Eu amaldiçoei internamente enquanto sorria e acenava com a cabeça. Sim, eu me lembro. Cucucu, você é tão fácil de ler, garoto. Rindo alto, o grande mestre Keiki continuou. Veja, eu coloquei aquela corda lá como um teste para determinar se alguém era digno de despertar minha alma. Se você tivesse descido, mas desistido depois de 1 hora, nunca teria encontrado este lugar. Mesmo que você passasse um dia descendo a corda, nunca teria conseguido vir aqui. Somente quando você conseguir descer firmemente pela corda por 2 dias sem cair, é que terá o direito de me encontrar. Olhando para o grande mestre Keiki, consegui ver um leve traço de admiração em seus olhos enquanto ele me observava. 4 dias, 3 horas, 22 minutos e 41 segundos. Esse foi o tempo que você passou descendo a corda. Mesmo como uma alma remanescente, fiquei chocado com sua pura determinação. Continuei sorrindo, mas minha pálpebra não pôde deixar de tremer com sua afirmação. Claro que continuei descendo, não queria morrer logo após ser reencarnado. Mesmo que você tenha continuado porque queria viver, isso ainda conta como determinação. Além disso, você nunca ia morrer, pois era apenas uma ilusão. Parecendo ter lido meus pensamentos novamente, o grande mestre Keiki riu levemente, fazendo-me sorrir envergonhado. Voltando ao assunto, o motivo pelo qual criei o teste da corda foi para determinar se alguém era digno o suficiente para herdar minha arte da espada. Alguém sem determinação nunca poderá herdar meu estilo Keiki. O estilo Keiki é uma arte da espada que se concentra em cortes monótonos, mas perfeitos. Se alguém não consegue praticar o mesmo movimento monótono, como balançar a espada na mesma direção, por mais de meio dia seguido, não é digno. Levantando-se, o grande mestre Keiki caminhou pela ponte e parou diante de uma árvore. Colocando a mão sobre a bainha de sua katana, ele respirou fundo. Logo depois, sua figura começou a se misturar lentamente com a paisagem ao redor, fazendo parecer que ele era um com a natureza. Rustli! Do nada, uma pequena rajada de vento passou, fazendo algumas folhas caírem da árvore. As folhas que foram sopradas pelo vento desceram lentamente perto de onde o grande mestre Keiki estava. Clique! Tudo que ouvi foi um som de clique antes que todas as folhas ao redor do grande mestre Keiki se partissem em 8 pedaços idênticos, fazendo meu queixo cair em forma de U. Clique! Com outro clique, a katana que parecia nunca ter saído da bainha retornou à sua posição original. O estilo Keiki é a arte da perfeição. Quando você conseguir repetir o mesmo movimento todas as vezes, sem margem de erro, é quando você finalmente terá dominado o estilo Keiki. Fechando os olhos, tentei manter a compostura. Meu coração estava batendo como louco e meu sangue fervia. Isso foi insano. Caramba! Como ele conseguiu cortar aquelas folhas tão perfeitamente sem se mover? Eu também quero fazer isso. Vendo os olhos de Ren brilharem, o grande mestre Keiki soltou uma risada. Você deseja aprender? Interrompendo meus pensamentos,
A voz firme do grande mestre Keiki soou. Sim. Sem pensar duas vezes, acenei com a cabeça entusiasticamente. Estava esperando por este momento. Muito bem. Parecendo ter tomado sua decisão, o grande mestre Keiki sorriu pacificamente. Ele se aproximou lentamente e deu um tapinha na minha testa. Imediatamente, senti minha mente ficar em branco enquanto uma enxurrada de informações invadia minha cabeça. Observando-me ser sobrecarregado pelas informações, o grande mestre Keiki sorriu enquanto seu corpo se tornava cada vez mais transparente. Quando finalmente consegui organizar todas as informações na minha cabeça, o grande mestre Keiki já estava quase completamente transparente. Assustado, imediatamente me coloquei de joelhos e prestei minhas homenagens. Obrigado! Obrigado! Eu vou garantir que sua arte seja perpetuada e seu nome seja espalhado pelo mundo. O grande mestre Keiki soltou mais um sorriso, enquanto murmurava algo inaudível antes de desaparecer e se dispersar em fragmentos de luz. Acenando com a cabeça resolutamente, levantei-me. Embora suas últimas palavras pudessem ter sido inaudíveis, eu já sabia o que ele queria dizer. Fique em silêncio até ser forte o suficiente. Suspirando fundo, dei uma última olhada ao redor e gravei a cena em minha mente. Prestando uma última homenagem, caminhei rapidamente em direção à saída. Eu sei. Capítulo 7. Bloqueio 1. The Author's POV. Olhando para a porta da sala de aula, suspirei. A25. A letra A representava o andar que ia de A a E, e o número 25 referia-se ao número da sala. Havia um motivo para meu suspiro. Eu conhecia essa aula. Claro, eu conhecia essa sala. Essa era a sala onde o protagonista e os outros personagens principais passavam metade da história. Muitos planos e tramas de rivais e concorrentes ciumentos aconteciam aqui. Independente de quão pouco eu quisesse estar envolvido com o elenco principal, agora que me encontrava nessa sala, era bem provável que fosse arrastado, independentemente da minha vontade. E aí, você vai entrar ou não? Uma voz feminina áspera me despertou de meus pensamentos. Virando lentamente a cabeça, fiquei momentaneamente atordoado. Bonita seria uma subestimação nesse caso. Diante de mim estava uma jovem de cabelo castanho curto. Ela tinha olhos azuis cristalinos, um nariz pequeno, mas não muito pequeno, e um rosto bem proporcionado. Sua pele branca, sem imperfeições, junto com sua aparência de boneca, fazia com que qualquer um que a olhasse se perdesse em sua beleza. Ela tinha um corpo bem desenvolvido, onde tudo que deveria ter se desenvolvido, havia se desenvolvido, e sua postura elegante, ainda que um pouco arrogante, acrescentava mais ao seu charme. Atualmente, seus lábios vermelho cereja estavam entreabertos em um puxado de descontentamento enquanto ela me encarava com irritação. Anda logo! Vendo que eu estava encarando de forma estúpida, ela me empurrou para o lado com desdém e entrou na sala. Soltando um sorriso amargo, balancei a cabeça. Essa é a Emma para você. Uma das heroínas principais da história. Emma Rothschild, filha do prefeito da cidade de Ashton, que também era o vice-diretor da União e um guerreiro de classe S, uma das pessoas mais poderosas do domínio humano atualmente. Quando estava criando seu personagem, fiz dela uma garota com um estilo moleca. Ela era às vezes rude e impaciente, mas muitas vezes era gentil, tornando-a uma das personagens favoritas dos meus leitores. Para ser sincero, eu esperava que ela fosse bonita, mas no momento em que a vi, fiquei atordoado com sua beleza sobrenatural. Nunca em meu mundo anterior vi alguém tão bela. Observando sua figura entrar na sala, não pude deixar de expressar minha admiração por ela. Até mesmo as atrizes famosas que eu via na TV se sentiriam envergonhadas se estivessem ao lado dela. Demorei alguns segundos para me recompor antes de sorrir amargamente. O que havia de errado comigo? Um homem de 32 anos se deixando hipnotizar por uma garota de 16 anos? Começo a simpatizar com todos os protagonistas de Isekai que passam pela mesma coisa. Como fui reencarnado em um corpo mais jovem, que ainda estava na adolescência, não pude evitar sentir algo ao olhar para a extremamente bela Emma. Acho que a maior concepção errônea que os leitores têm em relação aos protagonistas de Isekai é que eles presumem que só porque são mentalmente mais velhos, não deveriam ter mais desejos. Você deve levar em conta que pessoas mais velhas não são sábios sem desejos sexuais. Na verdade, a única razão para seus desejos sexuais diminuírem ao longo do tempo foi devido ao envelhecimento de seus corpos. Não tinha nada a ver com sua mentalidade. Então, coloque-se no meu lugar, que foi reencarnado em um corpo cheio de hormônios. Minha reação era totalmente compreensível. Ainda assim, isso não significa que eu realmente estivesse apaixonado por Emma. Eu estava apenas atordoado com sua beleza.
Quero dizer, ela tem 16 anos, então isso por si só já é um não para mim, e em segundo lugar, ela é uma das protagonistas que mais tarde se apaixona pelo protagonista, porque ela se sentiria atraída por alguém como eu, que não tinha nenhuma qualidade redentora. Depois de recuperar o fôlego, abri lentamente a porta e entrei na sala. Olhando ao redor, não pude deixar de notar o quão impecável estava a sala, quase parecia estar brilhando. A sala era dividida em 2 fileiras descendentes, e cada fileira tinha um assento retrátil onde alguém poderia se sentar. Onde devo me sentar? Enquanto olhava ao redor da sala em busca de um lugar, minha atenção foi instantaneamente atraída por 2 indivíduos. Sentado de forma arrogante na última fileira à direita estava um jovem loiro com olhos verdes claros e um rosto digno. Seu cabelo, um pouco mais longo, repousava suavemente sobre seus ombros largos, e seu queixo perfeitamente masculino parecia ter sido esculpido por um escultor. De vez em quando, era possível ver garotas espiando secretamente seu rosto bonito, corando timidamente e desviando o olhar sempre que seus olhos se encontravam. Jim Orton, o rival do protagonista. Descendente da família Orton, que atualmente possuía a maior parte do segundo maior guilda do domínio humano, a Starlight Guild. Você definitivamente podia perceber que ele era um daqueles típicos personagens arrogantes de jovem mestre. Pensei enquanto o observava de canto de olho. Sua atitude condescendente fazia com que as pessoas se sentissem inferiores, algo que era visivelmente percebido em como ele olhava para quase todos na sala. Nascido em berço de ouro e tendo tudo o que desejava, era quase inevitável que seu caráter se tornasse assim. Mas não me entenda mal, embora ele tivesse a aparência de um vilão, na verdade era parte dos bons. Foi apenas depois que fiz algumas adaptações em seu personagem que ele começou a se tornar um favorito dos fãs. Ele pode ser um vilão agora, mas à medida que a história avança e seu personagem passa por uma série de desafios, ele começa a amadurecer e se torna mais suportável. Assim como ele atraía a atenção da maioria das garotas, sentada à sua frente estava uma beleza esbelta que rivalizava com a aparência de Emma e atraía a maioria dos olhares dos meninos. Seu cabelo preto liso, que era preso de forma aleatória por um pequeno grampo, caía até a cintura. Seu rosto pequeno e requintado, sem maquiagem, exibia uma imagem de beleza natural e inocência que fazia com que qualquer um que estivesse perto dela sentisse um impulso de protegê-la. Ignorando todos que tentavam falar com ela, a jovem se concentrava em seu livro. Ela tinha uma aura fria e distante que tornava extremamente difícil se aproximar dela. Amanda Sterne, filha de Edward Sterne, mestre da guilda Demon Hunter, atual guilda número 1 do domínio humano. Assim como Jim, ela também nasceu em berço de ouro, mas ao contrário dele, não se tornou arrogante. Na verdade, ela era bastante o oposto de Jim, educada, inteligente e muitas vezes gentil. Sempre que o protagonista se metia em problemas, ela sempre encontrava maneiras de ajudá-lo. Se eu tivesse que apontar um defeito nela, seria o fato de que ela era fria. Muito fria. Nascida em uma família tão prestigiosa, ela não teve escolha a não ser aprender e sofrer todos os esquemas que eram direcionados à sua família. Muitas vezes, ela era alvo de outras guildas ou organizações para que pudessem usá-la como alavanca. Como estava constantemente exposta a tais esquemas e artimanhas, ela foi obrigada a amadurecer mais cedo do que as pessoas normais, o que deu origem ao seu caráter frio. Vendo como ela era distante, balancei a cabeça e procurei um assento. Dando uma olhada ao redor por alguns segundos, decidi me sentar na segunda fileira à esquerda, o mais longe possível dos personagens principais. Não havia como eu ia interagir com eles. Vou apenas sentar aqui como um mero figurante e fingir que sou invisível. Por quê? Simples. Os personagens principais são verdadeiros ímãs de calamidade. Qualquer coisa que possa dar errado, dará errado se você estiver com eles. De jeito nenhum eu vou me incomodar em me aproximar deles. Estou aqui para viver, não para morrer. Bem, mesmo que eu tentasse interagir com eles, na situação mais provável, eu provavelmente seria ignorado. Atualmente, eram 7h30 da manhã, e a aula começaria às 8h. Vendo que eu tinha 30 minutos sobrando antes do início da aula, apoiei a cabeça nos braços e fechei os olhos. Na verdade, cheguei à academia 1 hora antes. Quando voltei da colina Clayton, já eram 6h45 da manhã e, como não podia faltar à aula, tomei um banho rápido, coloquei meu novo uniforme e fui apressadamente para a sala. Estava honestamente exausto. Não dormi por quase 24 horas, e para ser sincero, não sabia se conseguiria manter os olhos abertos durante a aula. Felizmente, hoje era dia de orientações, então eles não deveriam falar muito, o que me agradava. Atenção! Enquanto eu dormia tranquilamente na mesa, uma voz alta ecoou pela sala, me acordando.
Quando abri os olhos, a instrutora estava atrás do púlpito olhando para a classe. Hoje é o seu primeiro dia, então não haverá nada especial planejado, mas espero que vocês não tenham relaxado durante o breve intervalo em que foram aceitos aqui. Como esperam se formar se não forem diligentes? Bam! Batendo a mão na mesa, uma pequena onda de choque se espalhou pela sala. Além de Emma, Jim, Amanda e alguns outros alunos, todos na sala foram empurrados para trás, eu incluído. Não haverá relaxamento na minha sala. Escaneando toda a sala, seus olhos pararam brevemente em Emma, Jim e Amanda, e em alguns outros que conseguiram aguentar sua onda de choque. Se alguém olhasse de perto, poderia ver vestígios de satisfação em seu rosto ao olhar para eles. Colocando ambas as mãos no púlpito, ela olhou para a sala. Agora, vamos começar com as autoapresentações. Sou Dona Longbear, sua instrutora pessoal por este ano e possivelmente por anos futuros. Esse nome, eu conhecia. Claro que eu conhecia. Ela era uma das personagens com as quais passei mais tempo desenhando. Ela parecia exatamente como eu imaginava. A bruxa da calamidade, Dona Longbear. Murmurei enquanto tentava suprimir meu coração acelerado. Seu cabelo preto caía suavemente pelos ombros, parando logo acima de seu bumbum empinado que lembrava um pêssego maduro. Sua figura tentadora poderia deixar qualquer homem louco, provocando a ira de todos os meninos da sala, fazendo seus corações fervilhar. Mas o que realmente se destacava nela não era seu corpo, mas seus lindos olhos violetas que faziam com que qualquer um que olhasse para eles por muito tempo se perdesse. Desde jovem, ela praticava uma arte de encantamento extremamente rara, o que a tornava extremamente sedutora para o sexo oposto, além de demônios. O que a tornava especialmente temível era que ela poderia inverter completamente a balança de uma batalha, fazendo aliados se voltarem uns contra os outros. Atualmente, ela tinha apenas 28 anos, o que era bastante jovem, considerando que agora as pessoas vivem até 200 anos, mais do que o dobro do que antes do cataclismo. Cada um de seus movimentos era extremamente sedutor, e se quisesse, ela poderia transformar qualquer homem da sala em um fantoche de sua vontade. Mesmo agora, enquanto ela estava em pé na frente do púlpito, cada movimento atraía o olhar de todos os homens na sala. Até mesmo Jim não era uma exceção, pois seu rosto ficou vermelho. E eu? Eu fiquei excitado. Felizmente, consegui esconder bem e ninguém pôde ver, ou então eu teria morrido de humilhação. Não pude evitar. Ela era literalmente a encarnação dos meus desejos sexuais. É claro que eu não seria tão estúpido a ponto de tentar conquistá-la. Não apenas ela era forte, mas também era uma membro de classe S da União, e ocupava a 156ª posição no ranking dos heróis. Além disso, ela tinha sua cota de pretendentes. Tentar conquistar ela seria como pedir para ser morto. Não preciso dizer mais, pois a maioria de vocês já deve saber sobre mim. Dona falou calmamente enquanto olhava ao redor da sala. Ela parecia já estar acostumada com as reações dos meninos, fingindo ignorância em relação aos rostos avermelhados deles. Como é seu primeiro dia, não vou tomar muito do seu tempo. Já consigo ver algumas pessoas que parecem exaustas na sala. Talvez não tenham dormido o suficiente porque estavam muito empolgados ou treinaram a noite toda, então farei esta primeira sessão curta. Uma anja. Ela era uma anja enviada pelos céus. Eu havia pecado. Como poderia ter pensamentos tão depravados sobre uma anja assim? Ela até conseguia perceber o quão exausto eu estava e estava tentando ser compreensiva comigo e com os outros. Amitabha. Eu sou um com o céu. Muito bem, primeiro de tudo, vamos fazer a chamada. Tirando um pequeno tablet, ela rapidamente começou a chamar os nomes. Rank 1750, Dover. Ouvindo meu nome, levantei a mão entusiasticamente e disse: presente. Acenando com a cabeça, ela continuou: Rank 1232, Troy Morrison. Presente. Rank 845, Julius Alfin. Presente. Ela estava lendo em ordem ascendente, não estava. Enquanto ela lia os nomes na lista, não pude evitar notar que as classificações estavam diminuindo a cada novo nome chamado. E por acaso, eu fui a primeira pessoa que ela chamou, sugerindo que eu era a pessoa mais fraca da sala. Deveria ter percebido antes. Soltando um suspiro, me deixei cair na mesa e esperei quieto que ela terminasse de ler os nomes. Rank 15, Emma Rochielde. Presente. Rank 12, Timothy Bartman. Presente. Rank 8, Amanda Sterne. Presente. Rank 5, Anyu Fei. Presente.
Rank 3, Jim Orton. Presente. Rank 2, Melissa Hall. Presente. Rank 1, Kevin Voice. Rank 1, Kevin Voice. Levantando a sobrancelha, Donna olhou ao redor da sala e perguntou mais uma vez. O Rank 1 Kevin Voice está na sala. Silêncio absoluto. Nem um alfinete poderia ser ouvido. Todos olhavam ao redor, mas todos balançaram a cabeça. Olhando para seu tablet, Donna franziu a testa. Justo quando estava prestes a riscar o nome de Kevin da lista, a porta da sala se abriu lentamente. Logo uma figura entrou, e instantaneamente a atenção de toda a sala estava nele. Cabelo preto curto, olhos vermelhos profundos, mandíbula musculosa e corpo bem definido. Sua presença e aura eram como uma espada recém-forjada direto da fornalha, com bordas afiadas que ameaçavam cortar qualquer coisa que obstruísse seu caminho. Sua aparência, que rivalizava com a de Jim Orton, que poderia ser considerado um dos indivíduos mais bonitos de toda a academia, imediatamente atraía a atenção da maioria das garotas da sala. Desculpe pelo atraso. Tive um pequeno acidente antes de chegar aqui, por isso não consegui chegar a tempo. Fazendo uma leve reverência, seus olhos nunca se desviaram dos olhos de Donna. Dando uma rápida olhada em Kevin, Donna não pôde deixar de ficar impressionada com sua atitude indiferente em relação a ela, que praticava uma arte sedutora de 4 estrelas extremamente potente. Interessante. Soltando um pequeno sorriso, ela acenou com a cabeça. Muito bem, encontre um lugar e sente-se. Obrigado. Acenando com a cabeça, Kevin foi em direção à primeira fileira do lado direito da sala e se sentou. Soltando um longo suspiro, balancei a cabeça com amargura. Esse é o protagonista para você. O que quer que ele faça, ninguém encontrará falhas nele, pois ele é bonito e capaz. O mundo simplesmente não era justo. Se eu tivesse sido o que chegou tarde, provavelmente já teria sido queimado vivo. Como um mero figurante, você simplesmente não recebe os mesmos privilégios que o protagonista. Capítulo 8. Bloqueios 2. The Author's POV. Chegando em frente a uma grande sala, Donna, que estava diante de todos, acendeu as luzes e disse: há uma ampla seleção de armas aqui, então sintam-se à vontade para escolher o que acharem mais adequado para vocês. Uma vasta sala apareceu diante de todos, e a diversidade de armas presentes me deixou sem palavras. De nunchakus a espadas largas. Todo tipo de armas estava disposta de forma organizada de acordo com seu tamanho. Eu estava, honestamente, impressionado. Havia tantas opções que eu nem conseguia identificar algumas das armas. Eu tomaria muito cuidado se fosse você. Se danificar qualquer arma aqui, prepare-se para pagar até 500.000 U. Observando a expressão animada dos alunos na sala, Donna imediatamente jogou um balde de água fria neles ao mencionar o preço de cada arma. Alguns alunos não puderam deixar de se assustar ao olhar para as armas como se fossem algum tipo de artefato divino. Aconselho a usar uma arma que se adeque a você para não correr o risco de danificá-la. Experimentar é bom, mas isso é apenas se você puder arcar com os custos. Olhando para os cerca de 200 alunos diante dela, Donna sorriu alegremente e continuou: antes de pegar uma arma, passe seu cartão de estudante para registrar seu nome no banco de dados. Depois disso, pegue sua arma e me encontre na área principal de prática. Depois de terminar o que queria dizer, Donna se virou e saiu. Assim que sua figura não era mais visível, todos começaram a conversar animadamente. Especialmente os meninos. Uau, aquela era a bruxa da calamidade. Ela é tão linda. Oh meu Deus, acho que me apaixonei. PFFF. Você sonha, alguém como ela nunca iria gostar de um perdedor como você. Quer brigar. Cenas como essas aconteceram em toda parte, enquanto os alunos já haviam formado seus próprios grupos. Eu, como membro de menor classificação, estava claramente excluído deles. E, para ser sincero, era exatamente o que eu desejava, pois não queria passar meu tempo bajulando ninguém. Na academia, o sistema hierárquico dominava. Era como a relação entre um camponês e um nobre. Somente aqueles que estavam em posições mais altas tinham o direito de ser tratados como nobres. Os de baixa classificação, como eu, eram apenas pessoas que mais tarde se tornariam carne de canhão em batalhas na linha de frente. Essa era a minha vida agora, como de menor classificação na turma. Contrariamente a mim, que estava sozinho, os protagonistas estavam cercados por uma multidão de pessoas. Kevin, Jim, Amanda, Emma e Melissa estavam todos rodeados por admiradores. Exceto por Kevin, os outros já estavam acostumados a essas situações, e portanto,
conseguiam permanecer indiferentes às ondas de bajulação que vinham de boca em boca. Mas para Kevin, que não estava familiarizado com tal situação, ele se sentia completamente impotente. Sua postura anterior, que inspirava respeito, desmoronou completamente enquanto ele lutava para se desvencilhar da multidão. Ele usava um sorriso forçado o tempo todo e tentava não parecer muito rude enquanto tentava conversar educadamente com todos. Neste momento, ele provavelmente está pensando em uma maneira de pegar sua arma e escapar o mais rápido possível. Eu ri enquanto balançava a cabeça. Essa era a vida daqueles que desejam se destacar. Ignorando o impotente Kevin, voltei minha atenção para a seção de espadas no arsenal. Como já sabia o que queria, passei rapidamente meu cartão e peguei uma katana fina e elegante. O cabo de couro se encaixava confortavelmente nas minhas mãos e a lâmina de metal frio refletia diretamente as luzes da sala. Sou vós. Sou vós. Perfeito. Movimentando levemente a katana algumas vezes, acenei com satisfação. Seu peso não era nem muito pesado nem muito leve, e com sua lâmina durável, feita de uma liga extremamente resistente, a katana era perfeita para minha arte de espada. Levantando a espada, caminhei rapidamente para fora da sala. Como já tinha tudo o que queria, segui em direção ao campo de treinamento. Uma grande área se apresentou diante de mim quando cheguei à área de treinamento. Todo o complexo de treinamento tinha cerca do tamanho de 2 campos de futebol. No canto superior direito do campo de treinamento havia uma pista de tiro dividida em 5 distâncias diferentes, que variavam de 100 metros até 500 metros. No canto inferior direito do campo de treinamento, havia mais de uma dúzia de bonecos de treino que eram perfeitos para a prática de combate corpo a corpo. Os bonecos de treino eram feitos de forlum, um metal extremamente resistente que podia até suportar o impacto de um demônio de classe A. Com seu corpo altamente durável feito de forlum, os alunos podiam treinar contra os bonecos sem se preocupar em quebrá-los. A área central do complexo de treinamento era livre para todos, ou seja, não tinha nada. Era basicamente usada para praticar movimentos ou passos. Basicamente, era uma área que todos podiam usar para praticar qualquer técnica que quisessem. No canto superior esquerdo, havia uma grande academia totalmente equipada com equipamentos de última geração e, além disso, o mais importante, havia uma sala de gravidade que chegava até 10 gramas. Com a sala de gravidade, alguém poderia treinar e adaptar seu corpo com a ajuda da sala que poderia aumentar a força gravitacional sobre uma pessoa. Por fim, no canto inferior esquerdo do campo de treinamento, uma grande piscina de 50 metros de comprimento se apresentou à minha vista. A piscina era um dos lugares mais frequentados, pois era extremamente útil para o treinamento de condicionamento, ajudando os músculos a se recuperarem mais rápido da fadiga devido aos ingredientes médicos especiais adicionados à água. Certo, como eu já disse, como é seu primeiro dia, não precisa se forçar. Estarei aqui para supervisioná-los. Chamando a atenção de todos, Dona sorriu feliz enquanto olhava para o campo de treinamento. Agora vão treinar. O tempo não espera por ninguém. Imediatamente, todos se moveram. Alguns foram direto para os bonecos, enquanto outros se dirigiram para a pista de tiro. Olhei curiosamente ao redor e vi Kevin, Jim e Melissa indo em direção aos bonecos de treino, enquanto Emma foi diretamente para a sala de gravidade. Por outro lado, Amanda se dirigiu à pista de tiro. Como mencionei antes, a especialidade de Kevin era a espada. Embora ele ainda não tivesse praticado o estilo Levisha, seu talento com a espada ainda era incomparável. Se eu tivesse que estimar sua força no momento, diria que mesmo se 50 versões de mim atacassem ele agora, ele conseguiria sair ileso. Jim, por outro lado, não usava espada, mas sim adagas. Ele era o tipo que se chamava de assassino. Extremamente rápido e ágil, com sua velocidade incomparável, poderia cortar uma pessoa 20 vezes em questão de segundos. Melissa, a segunda colocada da turma, usava uma lança. Ela também era incrivelmente bonita. O suficiente para rivalizar tanto Emma quanto Amanda, mas ela também era muito mais inteligente do que elas. Ela tinha um rosto elegante e bonito de porcelana que combinava perfeitamente com seu cabelo castanho claro que caía suavemente atrás das costas. O mais chamativo eram suas bochechas requintadas e lábios rosados e úmidos que poderiam seduzir qualquer homem que os visse. Um par de olhos de vidro puro se escondia sob óculos de armação fina que enfatizavam ainda mais seus olhos, realçando sua beleza. Seu pescoço esguio como um cisne, sob o qual sua clavícula delicada e sexy e o busto levemente exposto, apenas adicionavam ao seu charme, enquanto sua cintura delicada e pernas brancas e cremosas completavam sua aparência incomparável. Ao tenra idade de 12 anos, ela foi premiada com o Prêmio do Tratado da Humanidade,
o prêmio mais notável para aqueles que alcançam avanços extraordinários que impulsionam a humanidade para o próximo nível. Semelhante ao Prêmio Nobel do meu mundo. A razão pela qual ela ganhou o prêmio foi porque conseguiu provar o teorema da decomposição molecular que deixou muitos cientistas famosos em todo o mundo perplexos. Sua descoberta foi uma grande conquista científica que abalou toda a comunidade científica. Com o teorema da decomposição molecular, doenças como o câncer que atormentavam o mundo não eram mais um problema, pois esse teorema abordava diretamente a raiz do problema. A única razão pela qual ela ficou em segundo lugar e não em primeiro no ranking da academia foi simplesmente porque ela não era muito forte. Tendo passado a maior parte do tempo pesquisando, ela não teve muito tempo para melhorar suas habilidades, e por isso, durante o teste de admissão, sua pontuação física foi apenas um pouco acima da média. Mas não me entenda mal, isso em si foi uma conquista, já que minha pontuação estava do lado inferior da média. Emma, por outro lado, usava uma espada curta, e seu estilo de luta era extremamente feroz e agressivo. Seu estilo de luta lembrava o de um berserker, pois ela não deixava espaço para o oponente respirar quando atacava. Honestamente, ela era provavelmente a pessoa que eu menos queria enfrentar entre todos, pois isso seria extremamente problemático para o meu estilo Cake. Por último, Amanda. Ela era uma arqueira, uma muito boa, por sinal. Dentre toda a sala, ela era provavelmente a única que poderia acertar com precisão um alvo posicionado a 500 metros de distância. Um prodígio que só poderia ser visto a cada várias centenas de anos, era o que todos os professores diziam sobre ela ao observarem sua habilidade com o arco. Esses eram os protagonistas. E quanto a mim? Bem, eu só vou praticar na área central. Como o estilo Cake era uma arte perdida, mesmo que eu a praticasse, provavelmente ninguém notaria. Além disso, a forma de praticar o estilo Cake faria as pessoas pensarem que eu estava louco. Fechando os olhos, maximizei minha concentração. Shin. Em um movimento suave, tirei a katana da bainha, cortei para frente e coloquei a katana de volta na bainha. 5 segundos. Balançando a cabeça, repeti o mesmo movimento novamente. O primeiro movimento do estilo Cake, flash rápido. Um golpe unidimensional que só poderia atingir para frente com uma velocidade esmagadora que não podia ser vista a olho nu. O estilo Cake tinha apenas 5 movimentos, mas cada movimento era crucial. Cada movimento era como uma peça de um quebra-cabeça de 5 peças que mais tarde se combinariam para criar o verdadeiro estilo Cake. Por exemplo, agora o primeiro movimento era apenas um único golpe unidimensional para frente, enquanto o segundo movimento era um golpe horizontal. Se os dois movimentos fossem combinados, o alcance durante o ataque a um inimigo aumentaria drasticamente. Cada movimento foi projetado para adicionar sinergia ao outro. Uma vez que alguém dominasse o estilo Cake, conseguiria atacar onde quisesse com uma velocidade inigualável. Poder-se-ia dizer que a razão pela qual o estilo Cake foi dividido em 5 formas era porque era necessário aprender a base antes de praticar a verdadeira arte. Esse era o verdadeiro método de aprendizado do estilo Cake. Shin. Sem fazer uma pausa, continuei repetindo o mesmo movimento repetidamente. De acordo com as memórias que o mestre me deu, posso alcançar o domínio menor após fazer o mesmo movimento mais de 100.000 vezes. Ao aprender uma arte da espada, havia maneiras de determinar o nível de maestria. Existia o domínio menor, o grande domínio, o domínio da essência e, por último, o domínio perfeito. Cada domínio significava uma porcentagem de compreensão de toda a arte da espada. O domínio menor exigia 25% de compreensão da arte da espada. O grande domínio exigia 50% de compreensão, o domínio da essência exigia 75% de compreensão e, por último, o domínio perfeito. O ápice da maestria da arte, com 100% de compreensão da arte da espada. Atualmente, meu objetivo era levar todos os 5 movimentos ao domínio menor, antes de melhorá-los posteriormente. Um homem relativamente bonito estava à beira do campo de treinamento. Ele tinha cabelo loiro sujo e carregava um ar nobre que lembrava um aristocrata de alta patente. Virando a cabeça, ele olhou para a bela mulher ao seu lado e perguntou: "O que você acha deste grupo?" Observando a distância, a bela mulher que era, na verdade, Dona Longbear, olhou ao redor e apontou para alguns indivíduos. Há muitos jovens promissores, especialmente neste grupo, mas os que mais se destacam para mim são Kevin, Jean, Amanda, Emma, Melissa e An Yufei. Olhando para onde Dona apontou, o homem bonito assentiu pensativamente. Bem, não é surpreendente considerando sua linhagem. Dando uma olhada para o homem ao seu lado, Dona fez um scoff. Concordo, a linhagem deles é realmente impressionante,
mas isso não é o que os torna grandes. O sangue, suor e lágrimas que eles colocam em seu treinamento é o que os torna tão bons. Apenas porque nasceram de pais bem-sucedidos não significa que também serão bem-sucedidos. A menos que você trabalhe duro, não importa o quão talentoso você seja, nunca será forte. Sorrindo levemente, o homem respondeu: Bem, eu me pergunto sobre isso. A propósito, há alguém em quem você esteja de olho? Sem hesitar, Donna respondeu: Kevin Voice. Um pouco surpreso com sua resposta rápida, o homem bonito pareceu recordar algo e um traço de frieza apareceu em seus olhos antes de desaparecer rapidamente como se nada tivesse acontecido. Você quer dizer o garoto que estabeleceu um recorde sem precedentes e ocupou firmemente o primeiro lugar no exame de admissão? Estou bastante curioso sobre ele também. Alguém que aparentemente não possui um poderoso apoio conseguiu chegar tão longe. Isso não é estranho. Ele deixou dicas sutis enquanto falava, o que fez Donna revirar os olhos secretamente para sua atitude. Eu fui uma das supervisoras durante o teste e fiquei bastante impressionada com sua habilidade com a espada. Era elegante e, ainda assim, sem movimentos desnecessários. Posso afirmar com confiança que em breve teremos outro S-Class em nossas fileiras. Olhando para Donna, que não fez questão de esconder seu desagrado, o homem apenas sorriu e casualmente disse: Oh! Para a própria bruxa da calamidade falar tão bem dele, deve significar que ele realmente é um talento a se observar. Fuzilando o homem ao seu lado, ela falou de forma ameaçadora: Gilbert, chame-me assim mais uma vez e eu te mato. Só porque seu pai é poderoso não significa que eu não farei nada com você. Ei, eu estava apenas brincando. Você não precisa levar isso tão a sério. Levantando as mãos em rendição, Gilbert sorriu levemente. HMPH. Virando a cabeça, Donna continuou observando o campo de treinamento. Ao seu lado, o sorriso de Gilbert rapidamente desapareceu enquanto ele observava Kevin à distância. Depois, sua atenção rapidamente se voltou para o centro do campo de treinamento, onde viu um jovem solitário praticando com uma katana. PFF, quem diabos é ele? Sem sequer se preocupar em esconder seu ridículo, Gilbert riu enquanto apontava para o aluno que estava praticando com a katana. Olhando na direção em que Gilbert apontou, Donna rapidamente franziu o senho ao encarar o garoto. Pegando seu tablet, ela rapidamente rolou para baixo até que uma imagem semelhante às características do jovem aparecesse. Rank 1750, Reindover. Idade 16, filho do mestre do Guilda de Gáusicos, uma guilda de médio porte que opera na cidade de Ashton. Avaliação de talento D. Parecendo ter entendido, ele balançou a cabeça e olhou para Donna com um ar de triunfo. O que eu te disse? Apenas aqueles com uma linhagem adequada podem esperar alcançar algo. Pessoas como ele, que nasceram de pais medianos, nunca poderão se destacar entre os elites como nós. Embora Donna quisesse refutar, não conseguiu. Observando Ren, que estava constantemente desenfaixando e enfaiando a espada, ela balançou a cabeça em desapontamento. Que tipo de treinamento era aquele? Pelo menos, balance sua espada ao invés de apenas desenfaixar e enfaiar a espada. Capítulo 9. Bloqueio 3. The Author's POV. Eu meio que esperava por isso, mas... Atualmente estou sendo ridicularizado por metade da turma. Enquanto praticava o primeiro movimento do estilo cake, não pude deixar de notar que alguns dos meus colegas apontavam abertamente para mim enquanto me zombavam. Oi. Eu não me importo que falem mal de mim, mas pelo menos façam isso pelas minhas costas, onde eu não posso ouvir nem ver vocês. Tentei me concentrar ao máximo, ignorando os olhares de desprezo, mas não consegui deixar de notar um homem alto com cabelo loiro sujo ao lado de Donna. Um suor frio instantaneamente apareceu nas minhas costas. Gilbert von Dexteroy. Um dos primeiros antagonistas que o protagonista encontra. Seu pai, Thundergor Maximus von Dexteroy, era um dos poucos guerreiros de classe SS no domínio humano e atualmente estava classificado em terceiro no ranking de heróis. Além disso, ele também era um dos 7 líderes da União. Com um histórico assim, Gilbert poderia basicamente fazer o que quisesse. Isso já foi demonstrado pelo fato de ele ter conseguido se tornar um tutor assistente na academia com apenas 22 anos. O que se destacava em Gilbert não era o passado de seu pai. Não, embora suas origens fossem realmente aterradoras, não era isso que as pessoas prestavam atenção ao interagir com ele. O que se destacava era o fato de que ele era um supremacista de linhagem. Ele acreditava que apenas aqueles que tinham linhagens especiais tinham permissão para estar no topo. Para ele, Kevin era um estorvo. Os pais de Kevin eram apenas pessoas comuns,
com, no máximo, um talento de classe D. Uma vez que foram mortos por um demônio, ele foi enviado para um orfanato, onde viveu por 5 anos. Depois, ele desapareceu e reapareceu como um prodígio que faria qualquer guilda babar por seu talento. Como ele poderia permitir que Kevin, que tinha uma linhagem suja, fosse o centro das atenções? Ele era um firme crente de que apenas aqueles que herdaram uma linhagem forte estavam destinados a alcançar o auge. Ele via o mundo como um aristocrata. Ele acreditava firmemente que plebeus não tinham lugar neste mundo e que apenas nobres poderiam governá-lo. Portanto, assim que ouviu sobre Kevin, sua primeira reação foi eliminar aquele câncer que se escondia dentro da academia. Na verdade, Gilbert não era assim no passado. Mas sempre que Gilbert olhava para Kevin, sentimentos profundamente ocultos que ele tentava esquecer ressurgiam em sua mente, fazendo desprezar Kevin com todas as suas forças. Na realidade, seu ódio vinha de um trauma que ocorreu em seu passado. Quando chegou pela primeira vez à academia, ele era confiante, gentil e educado. No entanto, um dia, um estudante transferido entrou na sala. Diferente de Gilbert, que era filho do Thundergor Maximus, ele era apenas um estudante comum, sem um histórico notável. No começo, Gilbert não pensou muito nele, mas aos poucos o estudante transferido começou a subir nas classificações. Surpreso, Gilbert começou a prestar mais atenção no estudante transferido. Vendo seu crescimento impressionante, ele estava extremamente empolgado. Finalmente, alguém digno para competir comigo, pensou, enquanto treinava e estudava mais do que antes. Devagar, os dois começaram a competir em quase todas as matérias, e uma amizade começou a florescer entre eles. No início, Gilbert sempre saía por cima, mas com o tempo a diferença foi diminuindo, até que o estudante transferido começou a vencer todas as competições. Chocado com seu progresso, Gilbert estudou e treinou ainda mais. Os resultados continuavam os mesmos. A diferença só aumentava, e uma semente de inferioridade começou a se plantar dentro de seu coração. Como posso, filho do Deus do Trovão, perder para ele, que não tinha nada desde o nascimento? Todo dia ele se perguntava a mesma coisa, enquanto tentava o seu melhor para diminuir a diferença entre eles. No começo, seu desejo de obter notas mais altas que as dele foi se transformando em querer não estar muito longe de suas notas. As expectativas de Gilbert em relação a si mesmo começaram a se tornar cada vez mais baixas. Durante todo esse tempo, ele manteve seus sentimentos ocultos, enquanto continuava sendo amigo do estudante transferido. Então, um dia, durante uma excursão, um demônio de alto nível atacou. Todos correram para salvar suas vidas, incluindo Gilbert. Durante o caos, ninguém percebeu uma pessoa ficando para trás. O estudante transferido. Sem pensar 2 vezes, ele decidiu lutar contra o demônio e comprar o máximo de tempo possível para que seus colegas escapassem. Enquanto Gilbert corria, ele rapidamente percebeu a ausência de seu amigo. Quando se virou, tudo o que viu foi seu amigo lutando desesperadamente contra o demônio. Sem hesitar, ele tentou ajudar, mas foi contido por um professor e forçado a abandonar seu melhor amigo e rival. Quando os reforços chegaram, já era tarde demais. Seu melhor amigo e rival havia morrido protegendo todos. Assim que ouviu a notícia, a primeira coisa que sentiu foi um alívio. Mas logo em seguida, assim que percebeu como se sentia com a morte do amigo, um profundo arrependimento e angústia o dominaram. Como ele poderia sentir alívio quando seu melhor amigo morreu salvando-o e a todos na sala? Embora se sentisse inferior a ele, ele era como um irmão. Ele o admirava. Ele o valorizava profundamente. Ele foi o primeiro verdadeiro amigo que ele fez. Ele se trancou em seu quarto por 1 mês. Começou a comer cada vez menos e sempre se recusava a sair. A situação ficou tão ruim que seu pai foi forçado a voltar correndo para ver o filho. Tudo está nas mãos do destino. Não importa quão talentoso alguém seja, apenas os escolhidos conseguem sobreviver. Essas foram as palavras que seu pai lhe disse friamente enquanto o repreendia. À medida que as palavras de seu pai ecoavam em seus ouvidos, Gilbert começou a olhar para seu passado. Seu amigo era muito mais talentoso que ele. Mas, no final, quem sobreviveu foi ele. No fim das contas, o vencedor foi quem viveu até o fim. Devagar, ideias estranhas e distorcidas começaram a brotar em sua mente, quase como uma semente germinando. Não importa quão talentoso alguém seja, se não está destinado à grandeza, nunca alcançará o topo. Isso mesmo. E daí se ele era talentoso? Eu sou quem sobreviveu no final. Você não pode deixar de culpar seu nascimento pobre por sua morte. Você, que não nasceu de um escolhido, não pode esperar alcançar o auge. Logo,
Seus pensamentos se torceram cada vez mais até que ele se tornou um supremacista de linhagem. Embora pudesse parecer que ele estava tentando se iludir e encontrar uma forma de escapar da realidade, na verdade, tudo isso foi planejado pelos demônios desde o início. Seu chamado melhor amigo era, na verdade, um agente infiltrado pelos demônios. Tudo até agora foi um esquema cuidadoso feito pelos demônios que tentavam transformar Gilbert em seu peão. Eles primeiro infiltraram suas emoções através do uso de seu melhor amigo. Uma vez que seu melhor amigo morreu em um trágico acidente e as emoções de Gilbert estavam instáveis, os demônios planejaram fazê-lo digerir uma semente demoníaca que, essencialmente, corroía a mente de uma pessoa e a transformava em um fantoches. Esse era o plano deles, mas, infelizmente para eles, o esquema acabou sendo exposto pelo pai de Gilbert, que pôs fim a todos os anos de planejamento. O dano já estava feito, pois desde então Gilbert se tornou um supremacista de linhagem. Observando-o à distância, não pude deixar de sentir pena dele. Mas isso não significa que eu queira falar com ele. De jeito nenhum. Ele provavelmente é a pessoa que eu mais temo na academia. A razão pela qual eu o temo não é porque ele é algum chefe secreto super forte. Não. No máximo, ele é um chefe de nível médio, já que nem é tão forte assim. A verdadeira coisa assustadora sobre ele é o fato de que ele é um vilão em cadeia. O que é um vilão em cadeia? Vilões em cadeia são provavelmente os vilões mais assustadores que você pode criar. São aqueles vilões que só trazem mais problemas à medida que você os derrota. Deixe-me dar um exemplo. Vamos pegar um romance de cultivo chinês. Imagine que esse cara tenta te roubar, e você o mata. É isso, certo? Não. Acontece que ele é um discípulo de baixo nível de uma seita prestigiosa. Seu irmão mais velho, enfurecido com sua morte, vem atrás de você. O que você faz? Você o derrota. E agora? O irmão mais velho do irmão mais velho vai te caçar a seguir. Isso continuará até a situação ficar tão ruim que um ancião vem atrás de você. Logo você se verá lutando contra o ancião e, sem outra opção, você o derrota. Isso continuará até que, no final, você mate o líder da seita e elimine toda a seita. No final, porque você matou alguém aleatório que tentou te prejudicar, acabou lutando contra toda uma seita. É disso que se trata um vilão em cadeia. O mais temível de todos os vilões em romances. E isso é exatamente o que Gilbert é. E o que é especialmente assustador sobre ele é que a seita prestigiosa da qual estamos falando é a União. A maldita União. Você quer lutar contra eles? A organização mais forte no domínio humano? Fique à vontade, mas eu vou sair. Não sou suicida. No romance, Gilbert primeiro usa capangas para atormentar o protagonista. Quando as coisas não dão certo, ele tenta diferentes métodos. Como contratar assassinos ou usar veneno. Devagar, Kevin se encontra lutando contra Gilbert, e assim que o derrota, se vê em uma grande encrenca, pois os parentes de Gilbert que trabalham na União também começam a mirar nele. Kevin, então, se encontra lutando contra membros mais altos e executivos da União até que precisa enfrentar o deus do trovão Maximus. Em um certo ponto, as coisas ficaram tão ruins que ele teve que deixar o domínio humano para poder ganhar força e se vingar. Balançando a cabeça, me afastei lentamente de Gilbert. No final, passei 2 horas praticando o mesmo movimento repetidamente. Atenção, por favor. Observei cada um de vocês hoje. Estou satisfeito com a maioria, claro, mas nem todos me agradaram, já que alguns desperdiçaram seu precioso tempo brincando ou estavam apenas balançando aleatoriamente sem foco. Espero o melhor da próxima vez. Dona falou enquanto lançou um olhar breve para mim. E assim, a primeira sessão de treinamento terminou. Ei, por que você não me ensina seus movimentos? Eu não entendo. Por que você continua repetindo a mesma coisa várias e várias vezes? Está buscando atenção ou algo assim? No caminho para o dormitório, fui importunado por um grupo de meninos que começaram uma conversa. Continuei ignorando-os, mas parecia que isso só aumentava o interesse deles. Foi só depois que os ignorei por 5 minutos seguidos que eles me deixaram em paz. Na verdade, a principal razão pela qual pararam foi porque os protagonistas acabaram de passar. Kevin, Jim, Amanda, Emma e Melissa. Se não fosse pelo fato de Jim estar lançando olhares fulminantes na nuca de Kevin, esta poderia ter sido uma cena digna de uma pintura. 2 garotos incrivelmente bonitos caminhando ao lado de 3 belezas deslumbrantes, sorrindo e conversando entre si. Nem eu esperava que eles fossem tão bonitos. Enquanto passavam, todos os olhares se voltavam para eles, e as pessoas se afastavam. Como não queria me destacar, imitei todo mundo e me movi para o lado.
Assim que eles se foram, o corredor recuperou sua habitual vivacidade e cheguei em frente ao meu quarto. Clique! Deslizando meu cartão, a porta se abriu automaticamente para mim. Tirei os sapatos, tomei um banho rápido e fui para a cama. Eu não havia dormido nas últimas 24 horas e, portanto, estava completamente exausto. Assim que meu corpo tocou a cama, eu desmaiei. Ei, pessoal, vocês perceberam como todos nos deram passagem? Foi como se um grande nome estivesse passando, disse Emma alegremente, enquanto olhava para as pessoas à sua frente. Sorrindo, Kevin acenou com a cabeça. Sim, eu vi. Eu realmente não esperava que as pessoas fizessem isso. Com um sorriso sarcástico, Jim olhou para Kevin. HMPH, claro que você não esperava isso. A única razão pela qual eles fizeram passagem para nós foi porque eu estava presente. Ouvindo a resposta de Jim, Melissa balançou a cabeça e se afastou 2 passos dele. Ela odiava interagir com pessoas estúpidas. Amanda, por outro lado, estava acostumada ao comportamento de Jim, então não reagiu. Como ambos eram da primeira e da segunda guilda, respectivamente, interagiram várias vezes, por isso ela já estava acostumada com seu jeito. Na verdade, mais do que não reagir, era mais como se não se importasse. E quanto a Emma? Ela achou a resposta dele engraçada, tentando segurar o riso. Sorrindo de forma irônica, Kevin tentou mudar de assunto. Certo, pessoal, vocês notaram o cara no meio que estava praticando a katana? Katana! Oh, aquele cara esquisito que estava desembainhando e banhando a katana repetidamente. Instantaneamente, Emma foi para o lado de Kevin e começou a falar animadamente. Assim como Amanda, Emma não se tornou uma jovem mestre arrogante como Jim. Ela era um pouco mandona, mas, na maioria das vezes, era alegre e sempre gostava de competir. Portanto, sempre que via Kevin, seu espírito competitivo queimava, fazendo-a interagir mais com ele. Sim, ele. Surpreendido pela empolgação de Emma, Kevin acenou com a cabeça de forma desconfortável. Qual era o nome dele? Inclinando a cabeça, Emma olhou ao redor. Amanda estava lendo seu livro, então não respondeu, enquanto Melissa parecia não se importar. Kevin também não sabia o nome dele, então deu de ombros impotente. Esqueça esse perdedor e vamos para a cafeteria. Estou morrendo de fome. Disse Jim, aumentando o ritmo. Ei, espera aí! Gritou Emma, enquanto corria para alcançar Jim. Balançando a cabeça impotente, Kevin também acelerou o passo em direção à cafeteria. A única razão pela qual ele perguntou sobre o garoto da katana foi porque seus instintos lhe disseram que ele não era tão simples quanto parecia. Esqueça, estou provavelmente imaginando coisas. Assim, Ren conseguiu evitar uma situação complicada onde seria notado pelo protagonista. Capítulo 10, Livro 1. The Author's POV. Jim Dong. Já vou. Apanhando minhas calças às pressas, fui em direção à porta. Ao abrir, um homem com uma jaqueta azul segurava um grande pacote. Rank 1750, Handover, entrega de pacote. Entregando o grande pacote, o homem estendeu seu tablet e eu assinei rapidamente. Clac! Fechando a porta, puxei a fita do caixa com curiosidade. A primeira coisa que vi foi uma carta branca que estava cuidadosamente aninhada em cima dos outros itens. Ao abrir a carta, rapidamente li seu conteúdo. Oi, Ren. Como estão as aulas? Você já fez amigos? Quando você volta para casa? Venha nos visitar com frequência. Sua irmãzinha está esperando por você. A propósito, mandei algumas coisas que você pode precisar. Beijos, sua linda mãe. PS. Papai também sente sua falta, então trabalhe duro. Emoji de coração, emoji de coração, emoji de coração. Ah. Sim, eu realmente reencarnei em uma família superprotetora. Durante o tempo que passei em Clayton Ridge, eu ocasionalmente recebia mensagens deles, e sempre que respondia, a resposta chegava em segundos. Na maioria das vezes, eles me mandavam as coisas mais estranhas ou reclamavam de como eu deveria treinar mais para um dia assumir a guilda. Não posso dizer que odiava essa sensação, no entanto. Como minha família me deixou cedo na vida anterior, eu havia perdido há muito calor familiar. Agora que o tenho de volta, não quero me separar disso. Abrindo a caixa, rapidamente separei as coisas em 2 pilhas. Inútil e útil. Embora eu tenha conhecido minha família há apenas uma semana, já dava para perceber que eles definitivamente enviaram coisas sem sentido. E eu estava completamente certo. A primeira coisa que puxei foi uma camisa grande que dizia menino da mamãe.
Como se eu fosse usar isso? Jogando a camisa na pilha de coisas inúteis, rapidamente verifiquei o resto do conteúdo. Havia muitas coisas dentro, desde bolsas até roupas e outros itens que poderiam ser úteis para mim mais tarde. Devagar, separei o que era útil e inútil, do que minha mãe enviou. Ufa! Isso deve ser tudo. Enxugando o suor que se acumulou na minha testa, levantei e estiquei os braços preguiçosamente. Oh! Justo quando estava prestes a sair, vi algo dentro da caixa pelo canto do olho. Um livro. Olhando para a última coisa dentro da caixa, não pude deixar de ficar confuso. Era um livro vermelho, sem capa ou ilustração na frente. Do que observei até agora, quem quer que Randover fosse antes de eu assumir, definitivamente não era um amante de livros. Na verdade, parecia que ele odiava ler, já que minha nova mãe parecia realmente surpresa quando pedi alguns livros. Ela queria me enviar um presente de congratulação por ter conseguido me matricular, e como não a conheço bem, pedi apenas alguns livros como presente. Folheando o livro, fiquei sem palavras, pois não havia nada escrito nele. Estava completamente em branco. Talvez seja um diário. Pensei enquanto jogava o livro na pilha de coisas inúteis. Agora faz mais sentido. Olhando ao redor do quarto, verifiquei as horas. Eram cerca de 6 da tarde. Gurgly. Acho que vou primeiro para a cantina e depois vou para a academia. Vendo meu estômago roncando de fome, decidi ir à cantina comer algo antes de ir para a academia. Arrumando minha mochila, peguei as chaves e saí rapidamente do quarto. Clique. Com um clique, a porta se fechou e eu fui em direção à cantina. Enquanto saía, dentro do quarto, inscrições começaram a aparecer em um discreto livro vermelho que estava em cima de uma pilha de tralhas no canto do quarto. O espadachim luminoso. Preciso dizer, a comida na cantina era incrível. Eu gastei apenas 15 U e recebi uma refeição que poderia facilmente entrar na lista Michelin do meu mundo. Era realmente muito boa. Depois de me deliciar um pouco mais, segui rapidamente para o campo de treinamento. Ao chegar no campo de treinamento, não pude deixar de me impressionar novamente com a instalação. Mesmo já tendo estado aqui hoje, como estava muito cansado, não consegui ver bem as instalações. Quanto será que eles gastaram nisso? Eu nem conseguia imaginar quanto dinheiro foi investido para criar essa instalação. O valor necessário para criar um ambiente desse tipo seria bem mais de alguns bilhões de U. O próprio quarto de gravidade custou cerca de 50 milhões de U, e aqui eles têm impressionantes 5 deles. Em retrospectiva, é compreensível o porquê de investirem tanto nessa instalação. Embora fossem adolescentes, todos eram futuros pilares que ajudariam a proteger a humanidade da invasão demoníaca. Por que a humanidade não investiria neles? Se quisessem maximizar sua velocidade de progresso, tal instalação era necessária. Era por volta das 19 horas e a instalação estava quase vazia. Mas só porque a instalação estava vazia, não significava que sempre seria assim. No futuro, haveria muito mais pessoas utilizando a instalação de treinamento. Era apenas porque hoje era o primeiro dia que quase ninguém estava presente. A maioria estava passando tempo com os novos amigos que fizeram hoje ou estavam simplesmente cansados demais para treinar. Por causa da minha classificação relativamente baixa, poucas pessoas queriam se associar a mim, por isso não tinha nada melhor a fazer a não ser treinar. Bem, eu não poderia reclamar, pois gostava de ficar sozinho. Clang, clang, clang. Enquanto me alongava, no canto da sala, ouvi o som de metal se chocando contra metal. Sem nem precisar olhar, já sabia quem era. Kevin. Como todos os protagonistas, ele era um fanático por treinamento e treinava mais de 8 horas por dia. Apenas ver sua ética de trabalho me deixou sem palavras. Como vou conseguir alcançá-lo se ele treina constantemente todos os dias? Soltando um suspiro, tirei minha katana e comecei a praticar. Svi. Caminhando pelo corredor, Donna verificou as horas em seu tablet. Ela acabará de sair de uma reunião e estava bastante cansada. Pensando na reunião que acabará de participar, Donna não pôde deixar de xingar levemente aqueles velhos raposas por continuarem desperdiçando seu tempo com aquelas reuniões sem sentido. A maior parte do tempo da reunião foi gasta em discussões sobre a alocação do orçamento e quais assuntos deveriam ter seu orçamento aumentado e quais deveriam ser reduzidos. Depois de 1 hora de discussões inúteis, Donna não aguentou mais e pediu licença. Enquanto caminhava, ela deu uma rápida olhada na janela que dava diretamente para o campo de treinamento. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a figura de um garoto bonito esgrimindo graciosamente contra um dos bonecos de treino. Era realmente uma visão hipnotizante. Até Donna ficou encantada pela cena por alguns segundos antes de voltar à realidade.
Que interessante! Ela não conseguia explicar porquê, mas sempre que via a esgrima daquele garoto, ocasionalmente ficava hipnotizada. Desde a primeira vez que o viu, começou a prestar atenção nele. Ela podia perceber à primeira vista que ele ainda iria brilhar no futuro. Passando o cartão que dava acesso à instalação de treinamento, ela entrou. Foi só depois de entrar na instalação de treinamento que percebeu outro aluno praticando seus golpes. No começo, ficou feliz. Quem não ficaria contente ao ver um aluno se esforçando? Mas ao ver seus movimentos estranhos, ela foi lembrada do garoto que viu na sessão de treinamento hoje. Ele ainda está perdendo tempo fazendo essa bobagem. Balançando a cabeça, ela se dirigiu até onde Kevin estava. Preciso dizer, sempre que vejo sua esgrima, não consigo evitar de ficar encantada. Assustado, Kevin parou o que estava fazendo e olhou para a figura encantadora que caminhava graciosamente em sua direção. Senhorita Dona, o que você está fazendo aqui? Por que eu não poderia estar aqui? Inclinando a cabeça de lado, ela olhou para Kevin, que estava todo suado, de forma provocativa. Você sabe, é bom que esteja praticando contra os bonecos, mas deveria parar com isso por agora. Desculpe. Olhando para a dona com confusão, Kevin abaixou sua espada. Pelo que observei, seu corpo não consegue acompanhar sua mente. Tirando seu tablet, ela rapidamente deslizou e uma imagem holográfica do boneco apareceu diante dela. Quando você estava treinando, eu observei que seu corpo tem dificuldade em seguir o que seus olhos veem. Veja isso. Usando seu tablet, ela rapidamente tocou no boneco de treino diante dela, fazendo com que vários pontos vermelhos aparecessem na imagem holográfica, com números pairando acima deles. Esses bonecos não são apenas extremamente duráveis, mas também possuem tecnologia de ponta instalada. Eles podem medir a quantidade de força que você exerce, quão rápidas são suas pancadas e quão precisas elas são. Realmente uma peça incrível de engenharia. Apontando diretamente para os números acima dos pontos vermelhos, Dona olhou para Kevin. Você vê isso? Esse número indica a precisão dos seus golpes. Agora mesmo, seu número mais alto é 85%. Embora os 15% que você perdeu possam ser tão pequenos quanto 1 milímetro, isso pode determinar se você mata seu inimigo ou não. Deslizando para a direita, uma pequena tabela detalhada apareceu diante de Kevin. Vários números foram exibidos, revelando quanta força ele usou ao atacar o boneco e quão consistente ele foi a cada vez. Usando um software de rastreamento ocular de ponta, podemos prever diretamente onde você vai acertar. Não apenas leva em consideração sua linha de visão, mas também lê sua linguagem corporal, como qual direção seu corpo está voltado, o ângulo em que você está balançando e muitos outros fatores consideráveis que podem determinar com precisão onde você vai acertar. Os números que estão atualmente exibidos medem o nível de precisão dos seus golpes, levando em consideração todos esses fatores que mencionei anteriormente. Olhando para a tabela por um tempo, Kevin soltou um longo suspiro e olhou para a dona. Então, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Na verdade, não é um problema tão difícil assim. Apontando para a sala de gravidade do outro lado da instalação de treinamento, ela disse: recomendo que você treine seu corpo dentro da sala de gravidade para que ele consiga acompanhar sua mente. Entendido. Enxugando o suor acumulado em seu corpo, ele agradeceu a dona pelo conselho e rapidamente se dirigiu para a sala de gravidade. Vendo quão determinado Kevin estava, Dona não pôde deixar de esboçar um sorriso satisfeito. Agora é a vez do filho problemático. Virando a cabeça, seu olhar rapidamente se dirigiu ao garoto que estava desenfreadamente colocando a katana na bainha e tirando-a. Ei, você! Vendo que ele estava fazendo a mesma coisa sem prestar atenção, Dona não conseguiu mais se conter e foi em direção a ele. Inclinando a cabeça para o lado, o jovem olhou na direção de onde veio a voz. Imediatamente, seu corpo todo congelou, enquanto gotas de suor apareciam em sua testa. Olhando para ele, Dona achou a cena até engraçada. Olhando o garoto de cima a baixo, Dona analisou a figura à sua frente. Cabelos negros como ébano, olhos azuis como cristal e traços bem definidos. Seu corpo era mais magro, mas definitivamente não era feio. Bom, enquanto olhava, não pude deixar de lembrar de Jim e Kevin, o que me fez sorrir amargamente. Não havia comparação. Me diga, o que você está fazendo? Senhorita Dona, estou praticando. Você chama isso de prática? Suspirando, ela olhou para o garoto e disse em um tom irritado: olha, colocar a espada na bainha e tirá-la sem pensar é absolutamente estúpido. O que você espera alcançar fazendo isso?
Coçando a cabeça envergonhadamente, os olhos do garoto se desviaram para o lado enquanto falava em voz baixa. Você vê, sempre que tento puxar minha katana, ela sempre fica presa na bainha, e isso acontece com bastante frequência. Então, como Dona era uma super-humana abençoada com mana, não foi difícil para ela entender o que o garoto estava dizendo. Mas quando ouviu o que ele disse, desejou não ter ouvido. Espada presa na bainha? Como você pode cometer um erro tão estúpido? Não. Em primeiro lugar, como alguém que não consegue nem puxar uma katana da bainha pode se matricular na escola? Milhões de perguntas surgiram em sua mente enquanto ela olhava sem palavras para o garoto à sua frente. Ah! Apenas arrume uma bainha melhor ou troque de espada. Pare de perder seu tempo assim, tá bom? Ok. Sentindo que teria uma grande dor de cabeça se ficasse mais tempo, ela virou-se e saiu. Justo quando estava prestes a deixar a instalação, deu uma rápida olhada para trás. Ficou mais uma vez sem palavras. Ele é surdo ou algo assim? O mesmo garoto com quem ela acabará de falar estava fazendo a mesma coisa novamente. Era como se seu conselho nunca tivesse entrado em seus ouvidos. Tudo bem, se é assim que você quer jogar, eu estou tranquila com isso. Não era como se fosse seu dever supervisioná-lo pessoalmente. Ele já tinha 16 anos, sua vida era sua responsabilidade. Ela já havia tirado um tempo do trabalho para dar conselhos a ele, mas ele decidiu ignorá-los. Seu trabalho era guiar os alunos, e se esses alunos ignorassem sua orientação, a responsabilidade era deles, não dela. Enquanto saía, ela colocou o Ren diretamente em sua lista negra.